assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e os trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um monte de pedras, que permanece até o dia de hoje, assim como o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Diga amém. Amém. Irmãos, Acã é um homem israelita da tribo de Judá que viveu nos tempos de Josué. É bem provável que Acã também sofreu influência direta da liderança de Moisés, porque sendo ele contemporâneo de Josué, ele também caminhou sob a batuta e liderança de Moisés. A história de Acã muitos conhecem porque ela é uma história marcada por desobediência àquilo que Deus falou. Acã também representa o pecado, e o pecado de Acã trouxe terríveis consequências ao povo de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre a história de Acã nessa noite para você, para que você possa se situar no texto que eu acabei de ler. No capítulo 6 de Josué, ele acaba de conquistar Jericó. Jericó estava cercada, Josué conquista, e Deus diz a Josué: Josué, diga ao povo que quando eles entrarem na terra que eu vos dar, quando eles entrarem no reino que eu vou dar, que eles não peguem nada, não peguem nenhum despojo de guerra. Pastor, o que é despojo? Despojo é tudo aquilo que um soldado, quando vai à guerra, vence, ele tem o direito de pegar. Se ele veio à guerra, exemplo, se São João vier à guerra contra Caxias e vencer, eles têm direito, os soldados teriam direito de pegar despojos. O que seriam despojos? Seriam ouro, prata, bronze, cera, cedro, tudo aquilo que eles encontrassem no meio do caminho daquela batalha, eles poderiam pegar. Nesse caso aqui, Deus dá uma proibição de guerra. Ele fala: não pode pegar, não quero que vocês peguem, porque aquilo que está lá não condiz com aquilo que eu quero para vocês. Então Acã, quando vai à guerra, que Josué vence Jericó, que as muralhas caem no chão, a primeira coisa que ele faz é cobiçar o ouro, é cobiçar a prata, e ele pega, descobrindo uma ordem direta de Deus. Essa ordem é dada de Deus a Josué e de Josué ao povo. Lembrando aqui que Josué é o sucessor de Moisés. Moisés é o libertador, é quem tira o povo do Egito e leva para a peregrinação no deserto. Deserto esse que deveria demorar de 38 a 40 dias, mas por causa da desobediência dura 40 anos. Uma geração se vai, uma outra geração surge, e agora essa nova geração é liderada por Josué. Josué é escolhido por Deus
para liderar essa nova geração. E Acã está no meio desse povo liderado. E aí, ele desobedece uma ordem direta de Deus. E desobedece uma ordem direta do seu líder. Primeiro, Acã secretamente toma as coisas condenadas dos despojos. Você vai ver isso no capítulo 7, versículo 1, que diz: mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas, e a ira do Senhor se acendeu contra ele. Ou seja, nada que a gente faça oculto que Deus não esteja vendo. É importante a gente salientar isso, irmão, por quê? Porque muitos de nós, não é que seja a especialidade desse público aqui, mas muitos de nós descumprimos muitos mandamentos de Deus quando o nosso líder não está na nossa frente. Muitos de nós descumprimos mandamentos de Deus quando nós estamos sozinhos. E se engana você achando que você está sozinho. Deus está vendo todas as coisas. Acã achou que com a sua família ele podia enganar Josué, mas Josué nada mais é que alguém levantado por Deus para liderar. Ou seja, ele achou que ele poderia enganar, botar na cueca, botar na meia, botar na camisa, e poderia levar para casa e passar batido. Então, Acã, ele pega aquilo que é condenado pelo Senhor. Nunca queira meter a mão naquilo que Deus condenou ainda. Nunca queira usurpar aquilo que Deus já disciplinou. Nunca queira colocar a mão aonde Deus falou para não colocar. Eu me lembro, lendo a Bíblia, que Deus já havia rejeitado Saul, mas Deus não rejeita somente Saul. Deus está rejeitando um tipo de liderança que Saul representava. Que tipo de liderança, pastor, Saul representava? Uma liderança que não ouve a Deus, uma liderança que age segundo o seu querer e a sua vontade. Então, Deus o rejeita. E aí, Samuel, o profeta, ele tem dó, ele intercede por Saul. E aí, no capítulo 16, Deus diz a Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1, Deus diz a Samuel: Samuel, por que você tem dó de Saul? Por que você ainda quer ajudar Saul, se o meu espírito já o desprezou? Irmãos, preste atenção no que eu estou dizendo para você nesses dias. Eu quero ser profético nesse altar. Eu quero que você participe das coisas que Deus está fazendo e das coisas que Deus vai fazer. Deus está desmascarando lideranças. Deus está removendo lideranças que não estão de acordo com o mandamento de Deus. Segundo, o povo de Israel havia sido exortado a não se apropriar de nada que havia em Jericó. Josué, capítulo 6, versículo 18, diz assim: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus estabelece o Éden, Deus estabelece uma árvore no meio do Éden. A Bíblia chama essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, ela tem um fruto diferente das outras árvores do jardim. E a única coisa que Deus fala para Adão era que Adão não poderia tocar, era que Adão não poderia experimentar, era que Adão não poderia provar do fruto daquela árvore. Por quê? Porque a partir do momento que ele toca, que ele come, que ele prova, a Bíblia fala que ele seria conhecedor do bem e do mal. Pois bem, ele poderia comer e tocar qualquer outra, mas ele quis justamente, ou a serpente induziu ele justamente a tocar aquela que Deus não queria. E a pergunta fica: pastor, se Deus não queria que ele tocasse na árvore,
que ele provasse do fruto. Por que Deus colocou? Porque Deus sempre coloca limites para nos proteger. A árvore é um limite para proteger Adão e Eva no futuro que hoje eu e você vivemos. Então, todas as vezes que Deus dá um mandamento, Deus dá um mandamento não para nos punir, mas Deus dá um mandamento para nos preservar. Só que a nossa tendência humana, a nossa raiz humana, ela tem um prazer, ela tem a inclinação de querer desobedecer o mandamento de Deus. O texto fala que Deus falou: não toquem nas coisas consagradas, porque se vocês tocarem, serão destruídos e trarão destruição para o arraial. Então, o que Acã fez? Foi lá e tocou. Não somente tocou, guardou. Existem coisas dentro de nós, irmãos, que nós precisamos jogar fora. Existem manias dentro de nós ainda, desejos dentro de nós, que precisam ser expurgados, porque não combinam com a nova criatura, não combinam com Cristo, não combinam com a nossa maneira de ser. Deus nos chamou para sermos verdadeiros, para que a palavra da verdade esteja do nosso lado. Nós estamos mentindo. Deus nos chamou para ser santos, separados. Nós estamos pecando. Irmãos, eu não estou falando pecando porque nós temos uma natureza humana. Eu estou falando de iniquidade. Pecado da iniquidade é terrível. Pastor, o que é o pecado da iniquidade? O pecado da iniquidade é aquilo que a gente sabe que está errado, mas continua fazendo. Isaías 59:2 diz: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades, Deus já está as duas faces de pecado. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado, irmão, você às vezes peca sem saber. Iniquidade não. Iniquidade você sabe que está errado e continua fazendo. Então Deus nos chama para ser santo. E nós continuamos alimentando a carne. Sabe por que a gente peca? Porque a gente alimenta a carne e não o espírito. Sabe por que a gente peca? Porque a gente está orando, a gente está conversando com humanos. E quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está fazendo qualquer outra coisa, irmãos. Se você começar a caminhar, a ler a Bíblia, começar a orar, começar a deixar de comer um pãozinho de manhã, de repente esticar um pouquinho para a tarde do almoço, começar a jejuar um pouquinho, você vai começar a ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Aleluia! 3. Ao fazer de forma diferente da orientação, ele se tornou maldito e levou o arraial à derrota. Josué 7:8 diz assim: que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Quem está dizendo isso aqui é Josué. Josué é o líder que Deus levantou. Josué é o líder que Deus deu o cajado. Mas agora ele está orando diante de Deus. Por quê? Porque havia uma derrota. E você vai entender algumas coisas lá na frente por causa dessa derrota. Porque o que Acã representa no nosso meio? Por que Acã tem que ser expurgado no meio do arraial? Ao fazer de forma diferente, ele leva o povo a errar, a pecar. Então, irmãos, você já tem todo o contexto do texto. E agora eu quero tirar algumas lições importantes para a gente avançar aqui por causa do nosso horário. Amém? Todos estão comigo? Diga amém. Amém. Primeiro, você precisa identificar se tem Acã no seu meio, no nosso meio. E se tem, você precisa expurgar de perto da sua casa. A oração, irmãos, é a forma que Deus vai te mostrar o que está acontecendo. Você precisa tirar do teu meio aquilo que traz anátema. Meu Deus. O que é anátema, pastor? Anátema é aquilo que Deus condena. Anátema é maldição. Você precisa tirar do meio da sua casa. Você precisa tirar do meio dos seus relacionamentos. Relacionamentos tipo Acã. Relacionamentos que trazem maldição. Relacionamentos que trazem palavras que não edificam. A oração é a forma que Deus vai te mostrar aonde
E como eu vou saber disso? Simples, orando. Você vai começar a ter intimidade com Deus. Ter intimidade com Deus, Lucas capítulo 12, versículo 2, se cumpre na sua vida. E o que diz Lucas 12, 2? Pois não existe nada escondido que não venha ser revelado, o oculto que não venha ser conhecido. Quando você anda com Deus, Deus te revela aquilo que está acontecendo. Glória! Você precisa estar em oração, irmão. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de devoção a Deus. Amém? Amém. Segundo, Acã faz o que é muito fácil se tornar muito difícil. Olha o versículo 2, capítulo 7, versículo 2. Coloca aí, irmão, até o 4. Olha o que está escrito. Enviado, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Josué está dizendo: olha, tem mais uma terra para a gente avançar. Tem mais uma terra para a gente conquistar. Tem mais uma bênção para a gente receber. Tem mais algo da parte de Deus que Deus quer nos dar. Deus não quer só dar um pouco da sua glória. Deus quer derramar a totalidade sobre nós. Se nós vamos aguentar, é outra coisa. Agora, Josué está falando: olha, tem outra terra para ir. E a gente precisa mandar os homens espiar para saber como é que é a terra. E ele manda e as pessoas vão lá. Versículo 3. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fadigueis ali a todos o povo, porque poucos são. Os espias foram lá, observaram que a terra de Ai era um miolo, era pequenininho. E aí falou assim: Josué, não precisa mandar muita gente lá não, Josué. O povo é pequeno, eles são fracos. Manda 2 ou 3 mil homens, que a gente vai ganhar aquilo tipo pelas costas. A gente vai invadir a cidade, vai pegar o povo, bota uma galera para descansar e bota outros para ir. Por quê? Porque é fácil, Josué. A bênção já é nossa. A porta de emprego já é nossa. Eu saí da entrevista e o seu recrutador falou que gostou de mim. Meu Deus. Eu fui assinar um documento para comprar a casa e o gerente disse: olha, está tudo certo, está pré-aprovado, só precisa passar alguns documentos agora que eu tenho que ver. Está muito fácil, Josué, a bênção é nossa, Josué. Meu Deus, aleluia. Então não vamos fazer muito esforço, vamos devagar, vamos poupar. Não precisa correr muito, poupa energia, por quê? Porque nós já vencemos a corrida. Nós temos uma gordura para queimar, Josué. Nós acumulamos pontos até aqui. Pode acumular, pode relaxar. Bota os juniores para jogar. Deixa os profissionais descansando um pouquinho. Por quê? Porque o campeonato já é nosso. O povo não estava com sensação de quê? De vitória na mão. Estava com o troféu na mão. Estava sentindo cheiro de churrasco. As irmãs já estavam preparando o culto de ação de graça. Já tinha tirado o pandeiro para eu vou tocar aquele hino. Estava tudo tranquilo, não tudo fácil. Por quê? Porque quem estava andando na direção de Deus. Quem anda na direção de Deus não erra o caminho. Meu Deus. Quem anda na direção de Deus não é confundido. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu já posso sentir o cheiro da picanha. Aleluia. Ela toca fugindo, estalando, maravilha. Aquela farofinha de banana. Meu Deus! Olá, meu Deus, meu Deus! Jeová! Aleluia! É nossa! Aí olha o capítulo, versículo 4. Assim pois subiram lá o povo. 3.000 homens só.
Os pais fugiram diante dos homens de Ai. Aí Josué agora está orando a Deus. Perderam, foram derrotados. O povo de Deus que derrotou Faraó, que veio conquistando cidade após cidade, que derrotou as muralhas de Jericó. O que é Ai perto de Jericó? Nada. Ai é um sopro. Aí agora Josué começa a orar diante de Deus. Aí o versículo 5 ele ora. Versículo, ele vai orar. Tudo aquilo que ele planejou vai por água abaixo. Por quê, irmãos? Porque pessoas fora da direção de Deus podem colocar nossa cabeça de cabeça para baixo. Eu iria errar. Pessoas fora da direção de Deus podem colocar nossa vida de cabeça para baixo. Olha que o pecado não está em Josué, não está no líder. O pecado está no povo. Não é porque o líder é melhor, é porque o líder está fazendo aquilo conforme a orientação de Deus. O líder, ele está se movimentando de acordo com a nuvem. A nuvem andou, a gente anda, a nuvem parou, a gente para. Alguns dias eu estava conversando com alguns pastores e as pessoas falavam assim: pastor, quando chegar lá no céu da Jerusalém, Belém, parar aquele negócio todo, o senhor vai dar conta das ovelhas. Eu falei: eu vou dar conta das palavras que eu preguei para eles. Porque quem ilumina a palavra, quem come a palavra é a ovelha. O pastor, a palavra corta para ele também. Mas o que você vai fazer com a palavra depende de você, meu querido. Aleluia. Alguém me perguntou: como é que o senhor explica isso? Eu falei: é simples. Vamos montar o texto de Lucas, ou de Marcos, ou de Mateus, Marcos e Lucas. Quando Jesus chama os discípulos e fala: eis que vos dou para vocês poder. Quando ele chama os discípulos, Lucas está Judas está no meio, sim ou não? Tomé está no meio, sim ou não? Pedro está no meio, sim ou não? Então todos esses personagens que eu falei receberam o poder para pisar serpente, escorpião e nenhuma força do mal viria contra eles, sim ou não? Sim. Então por que Pedro pega a espada e corta a orelha do camarada? Por que Tomé duvida que é Jesus? Por que Judas vende Jesus? Porque não depende da liderança, não está vindo dentro das ovelhas, é a ovelha que depende dela. Aquilo que você faz com o que você come, irmão, é problema seu. Então o pastor só tem que pregar. Por que você acha que Atos capítulo 6 foi constituído de diáconos? Porque os apóstolos estavam preocupados com quem estava com fome, com quem estava com sede, preocupados com as órfãs, com os viúvas. E aí, Deus, o Espírito Santo falou: levanta diáconos, homens íntegros, segundo o coração de Deus, para quê? Para que os apóstolos pudessem dedicar a oração e a palavra. Quem tem que visitar a enferma é diácono. O pastor também visita. E o pastor é o que dá a direção. Mas de via de regra, o pastor tem que se dedicar a oração e palavra. Já pensou se você ouvir um cara que não ouve Deus? Já pensou se você sentar para ouvir um cara que nem a Deus ouve? Por quê? Porque não lê palavra, não tem como ouvir Deus. Ouvir um cara que nem fala com Deus fala, porque não ora. E aí Josué vai diante de Deus e começa a orar. Senhor, o que está acontecendo? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotada por os inimigos, capítulo 7, versículo 8. Só que Josué está em oração, irmão. A liderança tem que estar em oração. Porque quando a liderança está em oração, Deus começa a revelar aquilo que está oculto, que está no profundo, que está no escondido. O anjo da igreja tem que estar em oração, para ele entender com quem ele está lidando. Você está achando que todo mundo aqui, não nesse público, mas na Bélgica, todo mundo aqui é bonitinho,
O pastor tem que conhecer qual tipo de ovelha que ele tem. Qual tipo de liderado. Tem o mais tímido, tem o mais extravagante, tem o mais fofoqueiro, tem o mais falador. Então ele tem que conhecer o tipo de ovelha. Para quê? Para que ele possa dar o remédio na dose exata. Meu Deus. Porque se ele não conhece o paciente, ele não pode dar remédio. Eu me trato com um psicólogo agora, estou chique. Segunda-feira eu cheguei lá, não tinha divã. Eu falei, mas eu sempre imaginei que teria uma cama que eu ficaria deitado, ele é um divã. Eu falei, é isso aí. Ele falou, não tem não, mas se eu quiser sentar aí, deitar. Eu falei, não, vamos conversar aqui sentado mesmo. Preço popular. Eu posso pagar no momento. E aí, irmão, foi o mais que eu falei. E ele só anotava e fazia perguntas cirúrgicas sobre mim. E eu respondia. Ele falou, pastor, nós vamos fazer 4 sessões aqui, toda segunda-feira. No final, eu vou dar um diagnóstico, de repente ele precisa fazer mais 4, para eu poder montar aqui a sua ficha anamnese. Falei, tá bom. Porque no final das 4 sessões ou das 8, ele vai falar assim, ó, tu precisa de psicanalista. Tu tem uma arruela menos aí, mano. Tem um parafuso meio que precisa de um tratamento. E aí, mediante uma ajuda de um outro profissional, eu vou tomar um remédio para irritabilidade, exemplo, um passiflora para ficar calmo. Por quê? Porque ele me conhece. É um doutor, um médico, me conhece. Então, mediante alguns exames depois que vamos fazer, vai saber qual tipo de remédio eu tenho que tomar, qual é a dose que eu tenho que tomar, se é 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Por quê? Porque se ele não conhecer o paciente, ele pode matar. Eu perdi um amigo que congregou comigo muitos anos na adolescência, Tiago, a gente chamava ele carinhosamente de Feijão. Só o quê? Eles chamavam de branco, russo, arroz, até hoje, russo. Enfim, Tiago, amigo nosso, filho da irmã Andréia, ele sofreu de bronquite. Aí teve uma crise em casa, ele não usou aquele negócio, bota, que a gente bota aqui, que tem lá em casa, para todo na casa. Nebulizador com Berotec. Já estava acostumado a fazer isso, uma dosagem e tal, aí não melhorou, irmão, levaram ele para o hospital. Não informaram que ele já tinha feito esse procedimento em casa. Tacaram a Berotec nele de novo. O diabo está com Jesus. Você espera. Está com Jesus. Mas por quê? Porque foi medicado de uma forma errada. Não fizeram a triagem nele. Ou seja, o médico ele precisa conhecer o seu paciente. Por isso que o médico pede que você tenha, quando vá até ele, leve seus exames. Não é porque ele quer ganhar dinheiro pelo laboratório, não. Para saber as tuas taxas, saber como é que está o teu sangue, teu colesterol, tua pressão, para que ele possa atuar de forma eficaz, para que aquilo que te aflige possa ir embora. Então Deus vai estar orando, irmão. E aí, aquilo que era muito fácil se tornou muito difícil. Por quê? Porque pessoas fora da direção de Deus podem colocar a nossa vida de cabeça para baixo. Sabe de quem eu lembrei? Lembrei de um texto que tem lá em Jonas, capítulo 5. Diz assim: todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, o pau está cantando lá fora, meu irmão. O lobo está ficando amarelo, vermelho. Tu está indo quase a lona. E Jonas, enquanto isso, Jonas está tendo um lindo e leve sono. No porão, deitado. E a Bíblia fala: dormia profundamente. Quem é que em sã consciência, meu irmão, está acontecendo um dilúvio.
Está acontecendo uma tsunami e o camarada está dormindo profundamente. Jonas representa o estágio de alguns crentes, irmão, que estão dormindo. Por isso que a Bíblia vai dizer, pastora Elisete, vai ter com a formiga preguiçoso. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Há um sono espiritual, irmão, não é do cansaço que a gente sente porque a gente trabalha, não. Há um sono espiritual que o diabo quer jogar na igreja. Há uma batalha espiritual que eu e você não estamos vendo. Mas essa batalha é para fazer você dormir, relaxar, descansar. Toda vez que você está relaxado, você baixa a guarda. Sabe de que eu estou lembrando? Uma luta que teve no UFC. Eu acho que foi o Anderson Silva. Multicampeão, 9 vezes 8, sei lá. Foi brincar com aquele camarada que é crente, para mim, que eu esqueci o nome dele agora. É o que derrubou ele. Oi? Não, esse aí perdeu. Depois do Sônia, foi o outro. Que só ganhou ele e nunca mais deu guardada. Esse aí mesmo. Ninguém dava nada por ele. Aí tá lá antes. Mas quando baixou a guarda, tomou um que foi no chão. Perdeu o título. Então quando você relaxa, você abaixa a guarda. E é tudo que o diabo quer, que você relaxe, que você baixe a guarda, que você durma. Amém? Amém. Então Jonas, irmãos, é igual a Cã. Perceba que o pecado se repete. A Cã trouxe morte e destruição para o arraial, e Jonas trouxe perda, trouxe destruição para os marinheiros na carga do barco. 3, caminho final. Andar com a Cã faz você ficar desanimado. Você às vezes não sabe que está andando com a Cã. Versículo 5, coloca aí. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Tem uma versão que fala que o coração do povo desanimou. Irmãos, imagina a gente aqui lutando, trabalhando, jejuando. Irmão, semana passada eu fiquei, ninguém sabe aqui, segunda, terça, quarta, sem comer nada. Entrei no domingo, meia-noite, fui entregar quarta-feira, jejuando pela tua vida, orando pela tua vida, para que Deus já ative os dons espirituais. Aleluia. Vira e mexe, estamos jejuando. Irmãos, eu perdi até o hábito de tomar café de manhã, porque a gente jejua tanto na hora que acorda, até o meio-dia, uma hora que eu perdi até o costume de tomar café. A gente está orando, vamos dar maturidade. Deus está enviando pessoas estão nos visitando, famílias estão chegando, a gente está tentando ajudar um ao outro. Aí vem um Acã falar o que não deve, trabalhar da forma que não deve, e desanimando o povo, e o povo caiu em grande desânimo. Aleluia. Por isso que o líder tem que estar orando para saber quem é Acã no meio do povo, porque Acã tem que ser expurgado. Não é a pessoa, é o espírito que manipula a pessoa. Não é a Carla, mas é o espírito que controla a Carla. Não é o Marcos, mas é o espírito que controla o Marcos. Esse tipo de pessoa a gente tem que orar, irmão. E Jesus falou, alguns têm que ser com jejum e oração, mas a Acã tem que sair do nosso meio, irmão. Em vez de a gente estar povoando, exemplo,
Quando da maturidade, pô, tá chegando ali o Ronei, tá o André chegou, pô, que legal, tá o Daniel aqui, a Ellen, pô, a irmã ali, pô, caramba, pastora, caramba, tá ficando legal, quarta-feira. Em vez de a gente estar caminhando para o Hebron, a gente está recolhendo os espojos, a gente está recolhendo os corpos da morte em Ai. Meu Deus! Porque depois de Ai é Hebron. Em vez de a gente estar se preparando para entrar na terra que Deus nos deu, a gente está retrocedendo. Por quê? Porque Acã está atuando no nosso meio. Acã, irmão, não é exatamente uma pessoa, mas é um espírito que paira sobre a vida da igreja. Eu vou melhorar a frase, para não falar que eu falarei heresia. É um espírito que anda ao redor da igreja, buscando a quem possa tragar. E ele vai tragar no mais fraco. No mais fraco ele vai tragar. Só que ele só precisa de uma brecha, irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. O diabo, ele só quer uma portinha para entrar e destruir a tua vida. O diabo, ele só quer uma oportunidade para acabar com o futuro que Deus tem para você. E aí o povo ficou desanimado. Deixa eu te dizer um negócio aqui. A amizade boa é aquela que te leva para Jesus. E não te deixa desanimado. A amizade boa é essa. Lucas 5,20 diz assim, Jesus dizendo, e vendo a fé que eles tinham, deixa bonito isso aí, observando, é Jesus, observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou, homem, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que está acontecendo aqui? É um culto, a casa está cheia. Aí, 4 amigos. Está vendo um amigo paralítico? Está vendo um amigo que está derrotado? Aleluia! Está vendo um amigo que está indo para o mundo das drogas? Está vendo um amigo que está se separando? Está vendo um amigo que está precisando de Jesus? Está sem força para caminhar? Aliás, nem caminhar consegue. Está deitado, está prostrado. Meu Deus! Qual é o nosso papel? Amigo, eu vou te ajudar. Não estou conseguindo com ele. Tu me ajuda aí? Tu me ajuda? Tu me ajuda aí? Glória! Vamos levar ele para Jesus. Aleluia! Sempre vai ter obstáculos no evangelismo. Chegou lá, a casa estava. O que a gente faria? Vai, volta. Está cheio, né? Não dá para nós. Ó céu, ó vida, por que eu nasci? Era meu desejo de casa hoje. Aí começa, minha voz abaseada no banho. Eu estou sem trabalho, briguei com a mulher, eu não sei hoje. Está dando tudo errado. Eu não sei, fico vazio dentro de mim. Sabe o que aqueles homens fizeram? Cheguei até aqui. Presta atenção. Porque chegar na metade é a mesma distância que você vai usar na voltar. Já que se você pretende voltar, eu vou te dar 3 conselhos. 1, dá um passo para trás. 2, dá o segundo. 3, o terceiro. E aí, pastor? Toma impulso bem para frente. Meu Deus. Deixa eu te dizer um negócio aqui nessa noite. Recuar não quer dizer que a gente perdeu. Recuar quer dizer que a gente é estratégico, está tomando fôlego para dar um salto maior. Porque que Abacuque capítulo 3, versículo 2 diz: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio, glória! O Abacuque não era aviva, Senhor, a tua obra no início, porque no início a gente está todo vapor. Eu sou de Jesus,
Se pode, senta no grupo ali, conta. Já sabe que a irmã João senta ali, senta ali. Então pegou a mensagem a todo mundo. Ei! Você vai desanimar hoje. Quando você começa a caminhar, e aí você chega no meio. Aí o profeta fala: Senhor, aviva a gente aqui no meio. Manda mais vida. Manda renovo. Manda Shaiá, que no hebraico é avivamento. Manda aqui, Senhor. Porque para o mundo eu não volto mais, Senhor. O que passou ficou para trás. Eita. Vou avançar para o alvo. Glória. No meio. Certa vez, vou voltar para o texto aqui. Jesus está pregando. E a casa está cheia também. Só que lá atrás tem um homem que a Bíblia fala que a mão dele é ressequida, ou em outra versões, mão irrada. Ele tinha um defeito físico na mão. E o defeito físico na mão dele não deixava que ele pudesse estar no meio da igreja, da congregação. Então essas pessoas com defeito físico, a primeira coisa, elas querem esconder. E se isolam, porque é uma arma de defesa. Isso é psicologia. Quando eu era mais novo, eu tinha as orelhas do meu filho, de abano. Sabe o que eu fazia para ninguém me zoar? Eu botava no boné e botava óculos. E aí ia parecer que a orelha era de abano com o boné e o óculos. Era um mecanismo que eu tinha para me defender. Quantas vezes eu pegava Superman e falava: colo. A minha esposa vai disfarçar a orelha do meu filho, eu não vejo crescer. Aí com aquele capacete. A gente vai cortar esse vídeo, você vai ver o orelhão dele. Por quê? Mecanismo de defesa, irmão. A gente não quer que ninguém veja nossas debilidades, nossos defeitos. Eu me lembro quando eu estudava, aqui não acontece não em Caxias, era só no Rio de Janeiro. Tinha as irmãs que tinha 4 palmos de testa. Aí, elas faziam um troço lá, que botavam o cabelo aqui assim, meu irmão, mas era muito neutrox. Você não sabe nem o que é isso. Aí ficava aquelas franjas aqui assim, botava disfarçada. Quem tinha cabelo liso portava franjinha e estava lá. Mas por quê? A gente quer sempre disfarçar. A Ana Paula já zoou assim. A gente quer sempre disfarçar os nossos defeitos. A gente quer esconder os nossos defeitos. E tem gente que para esconder os seus defeitos desenvolveu uma outra tática. Melhor eu atacar primeiro antes de eu ser atacado. Então essa pessoa oprime outras pessoas para ela não ser oprimida. Não é ela, irmão. É um sentimento que tem dentro dela, que só Jesus pode cuidar. Amém? Amém. E aí, irmãos, Jesus fala assim, ó. Estão lá, chegaram no culto, desceram Daniel. Daniel está todo troncho na cama. Aí está lá em cima Ellen, Mateus, Igor, descendo a caminha. Aí Daniel bate na frente de Jesus. Só que Jesus não olha para Daniel. Jesus olha para os amigos, observando a fé que aqueles homens demonstraram. Porque aquele camarada já estava detonado, destruído, irmão. Tem gente que está detonada e destruída que não precisa que você fique apontando o pecado dele, apontando o pecado dela. Aleluia. Se a pessoa está no chão, está destruída, ela quer uma palavra de confronto. Ela quer até uma palavra de confronto, mas primeiro você tem que dar carinho, irmão. Você tem que abraçar. Amém, Jesus. As pessoas, irmãos, estão vivendo dias tão terríveis nesses dias de vida. Os sentimentos estão tão à frente da carne, que elas não precisam que ninguém fique apontando o pecado dela. Elas precisam que ter uma palavra de carinho, de ânimo. Vem cá, meu irmão, vou te ajudar.
Jesus não olhou a fé do Daniel lá na barca. Jesus olhou a fé dos amigos dele. Impressionante como uma igreja hoje, em vez de ter pessoas que vão trazer pessoas, estão tirando pessoas. Participei de uma igreja por muitos anos, eu ouvi todo mundo falar isso ao vivo. Quem é de lá sabe, o meu ex-pastor também sabe, o pastor sabe que isso acontecia. Aleluia. Foi uma reunião, uma vez ministerial, e aí o pastor trouxe algumas pautas e no final ele falou assim: eu quero dar uma palavra aos obreiros. O corpo de obreiro parecia igual esse salão aqui, mesmo número de pessoas, tinha muito obreiro. Aí ele falou assim: irmãos, estamos chegando, está chegando irmãos novos na igreja. Famílias novas estão chegando, Deus está orando, ouvindo a nossa oração. O que nós estamos fazendo? Deus está mandando pessoas novas na igreja agora. Não adianta Deus mandar essas pessoas novas na igreja, esses antigos vão contar para os novos coisas que eles nunca viveram. Eles foram nas provas. O que os obreiros faziam, João? Chegou um vídeo novo na igreja, aí chegava, ó, aqui, o pastor já brigou, tá aí, ó, negócio de bagulho, não sei o quê. Aqui, já teve, a família do pastor já congregou, foi todo mundo embora, por quê? Dizem que o pastor não é muito maneiro, não, que não, se a família dele foi embora. Irmão, o que esse rapaz tem a ver com o que já passou aqui? O que a Maria tem a ver com o que já aconteceu aqui no passado? O que importa é daqui para frente. E quando a gente levar as pessoas para Jesus, a gente está afastando as pessoas de Jesus, cara. Por quê? Porque tem um espírito de Acã no nosso meio. Não é a pessoa, é o espírito. E espírito se expulsa por jejum, oração e no nome de Jesus. Aleluia. Aí o pastor foi, os irmãos não gostaram, o pastor concorda com o senhor. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não tinha nem 6 meses, mas parecia que eu já estava aqui há 10 anos. Eu já sabia tudo o que aconteceu. Que tinha um terreno, que vendeu o terreno, tinha um dinheiro, que não tinha mais dinheiro, que não sei o quê, que fazia festa, não sei o quê. Não me interessava aquilo. Mas aí uma coisa eu aprendi, irmão, nesses dias. Lembrando desse exemplo aqui. Sabe quem foi o culpado? Não foi quem estava falando para mim, foi eu que dei ouvido. Quanta mais? O Ronei eu sabia que ela cara dele. Aquele batom vermelho, né? É simples, irmão. É para a nossa vida, isso serve para a igreja, para o trabalho, para a nossa família. Está sabendo o que aconteceu? Não quero saber. Não me interessa mais. O que me interessa é o que ela vai fazer aqui para. Não, mas não te contar, eu não quero saber. Ô irmão, vou passar um zap para a gente conversar mais tarde, irmão. É para falar sobre Deus? É para compartilhar sobre a palavra dessa noite? Ou é para falar da vida do André, da Valéria? Não. Então, isso não me interessa, irmão. Em nome de Jesus. Você é um crente maduro. Você não é um crente menino. Sabe por que muitos crentes não crescem? Porque tem analismo espiritual, raquitismo espiritual. Sabe por quê? Porque não controlam a sua boca, não controlam a sua língua e não filtram o seu ouvido. Meu Deus. E aí não sabe por quê? Está passando na terra, na ventania. Por quê? Porque está dando para cá. Está dando ouvido para cá. Então, uma amizade boa é que vai te levar para Jesus. Quarta, andar com Acã te faz se sentir culpado. Versículo 6, Eduardo, coloca aí, vamos ler até o 8. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor, e até a tarde. Olha como Josué está se sentindo, irmão. Destruído. Caramba, eu errei. Errei na condução da igreja, errei na condução do povo, está todo mundo indo embora. Perdemos 37 homens que morreram no campo. Meu Deus, a culpa é
Josué: ah, Senhor Deus, por que, com efeito, fizeste passar este povo no Jordão para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ele se culpa. Ele começa a se frustrar, irmão. 8. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Tem certo tipo de amizade, até dentro da igreja, que você tem que morrer. Principal, irmão, desculpa, não é só igreja grande não, tá? Porque a gente sempre bota a culpa em igreja grande. Tem gente que você vai falar assim: irmão, graça e paz. Deus abençoe, boa noite. Boa noite. Deus te paz. Sem ser só assim. Boa noite. Deus te paz. Ele só bota culpa na igreja grande, porque na igreja grande tem fofoca, na igreja grande o povo é mentiroso. Não, irmão, tu não conhece nada. Conhece nada de cristologia de igreja. O mesmo problema que acontece aqui, acontece lá, só que lá é mago, aqui é mínimo, aqui é livre. Só que por ser pequeno, se torna uma proporção tão grande. É o que a Bíblia fala sobre a língua. Um órgão tão pequeno que sai uma fagulha que pode incendiar uma floresta. Isso é para toda a nossa vida. A gente se sente culpado. 5. Quem anda na vontade de Deus não anda enganado com nada e com ninguém. Aleluia. Verso 9. Aí Josué está orando, está arrebentado na oração, mas eu disse para você que tem vida de oração. Diga amém. Amém. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. Então farás o teu grande, o que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta, por que estás assim frustrado? Por que está com o seu rosto em terra? 11. Josué, quem pecou foi Israel, e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram da dádiva, da coisa que não podia, e furtaram, mentiram debaixo da sua bagagem e puseram. Repare, o líder está trabalhando, irmão, para trazer crescimento, gerar interação. Vem aí a conferência escolhida, vem aí o churrasco dos homens, o encontro dos homens, vem a vigília. A gente está trabalhando para ter interação, para a igreja crescer. De manhã, dando ensino na escola bíblica, de noite, dando palavra, quarta-feira, convidando pastores amigos, hoje estariam aqui, não pode vir. A gente está interagindo, fazendo interação com outra igreja vindo aqui, para quê? Para a gente crescer. Aí um anátema, uma cã estraga tudo. Porque Deus já sabia quem era. O X da questão é o seguinte: Deus já sabia quem era. Deus já sabia o que estava acontecendo. Mas faz Israel errar, por quê? Porque Deus queria dar uma lição coletiva. E aí, irmão, quem anda com Deus não anda enganado. Por quê? Porque antes de tratar o individual, Deus tratou o coletivo. Isso eu aprendi na segurança do trabalho. Você primeiro não cuida do indivíduo, cuida do coletivo. Tem fofoqueiro na igreja, tem Acã na igreja, tem Jonas na igreja. Primeiro o pastor tem que cuidar aqui. Palavra e palavra. Permaneceu e a gente chama: Carla, posso falar contigo? Já marcou um gabinete contigo? Posso falar com você? Vem, irmã Carla. Irmã Carla, está acontecendo isso, eu gostaria de saber o posicionamento
irmã está recebendo um cartão amarelo. Se permanecer, será expulsa. Vou parar um cartãozinho vermelho, tá bom? Pastor, a igreja não exclui, a igreja inclui. Anda com a cana no teu meio para ver para onde vai a igreja. Anda com o pecado na igreja para ver para onde vai a igreja. Aí sim Deus cobrará de mim, porque eu estou sabendo. Eu estou fechando os olhinhos, por quê? Porque o irmão tem um dízimo alto. Mas que aqui todos somos classe média alta, né? Todo mundo quer dízimo alto. Diga bem. Mas em outros lugares, como na Bélgica, tem um empresário. Tem um policial federal da Bélgica. Aí o cara dá 2 pontos de dízimo. Aí o pastor fica doido. Meu Deus. Tem que botar esse cara para fazer alguma coisa aí. Só que vai um safado, um pilantra. Gaiato. É adúltero, prostituto. Aí o pastor fecha os olhos. Por quê? Porque ele dá 2 mil de dízimo. Vem cá, irmão. Ora aqui para começar o culto. Aqui não. Pega os seus 2 mil de dízimo, o seu banquinho, e procura uma igreja onde vai aceitar o teu pecado. Isso já foi tratado, já foi dado o remédio, já foi feito o ponto. E continuar, irmão, aí já não é mais. Vou chegar nesse ponto. Então, antes de tratar o indivíduo, Deus tratou o coletivo, versículo 13. Bota até o 15, Eduardo. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás submeter-te, até que tireis a anátema do meio de vós. Ou seja, ele não está orando? Deus falou. Não tem nada a ver com você, José, tem a ver com Israel. Mas aí você pensa, é o povo todo. Não, Deus quer dar uma lição. E qual é a lição que Deus está dando? Manda todo o povo se santificar. Porque por causa de um, todos mereceram. Te lembra alguma coisa disso? Pecado Adão? Por causa de um homem tem um pecado junto. Percebeu que o diabo repete essa estratégia? Amanhã, pois, chegareis, segundo as vossas tribos, e será que aquilo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar chegará o homem por homem. Quer dizer, Deus começa com Israel, com a tribo. Deus chega às famílias, Deus toma as casas, e das casas Deus toma o homem. Olha como Deus vem trabalhando. Mas ninguém disse isso, ele não falou. Não sei se você foi uma criança. Eu não tinha Jesus, né? Você vai me perdoar a expressão. Uma criança sapeca igual era. Que meus pais estavam tomando assim: não pode fazer. Está avisado. Mas eu insistia em fazer. E aí, eu apanhava. E quando eu apanhava, não sei se eu posso falar isso. Um dia eu fui escondido para a praia. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Morava em Mais Novo, o Alice de Freitas, descia o Alice de Freitas, lá na Avenida de Carromera, peguei o 910, Moradoreira Bananal. Estou eu lá na pedra da onça, maconheiro do lado, a gente tomando banho novo, aí subia na pedra, mexia na cara da onça. Aí uma amiga da minha mãe passou, me reconheceu. Tua mãe tá aí, né? Ela tava pra pegar a gente aqui. Eu falei: eu vou falar com ela. Daqui a pouco eu peço ela de lá. Aí eu aqui comigo, deu ruim. Não usei essa expressão. Eu falei: caraca, agora.
Continuei lá, esqueci, criança, esqueci. Cheguei em casa, fomos embora. Detalhe, irmão, sem R$1 de passagem. Era fazendo um sinal e entrando na roleta por baixo. Não quero pegar essa época não. A roleta era atrás, não era na frente não. Aí dava sinal, abria lá atrás, a gente vinha passar por várias roletas. Mas aqui, passar pela roleta. Fui e voltei. 5h30, 6 horas da noite, chego minha mãe. Tá queimada, eu falei, eu joguei bola o dia todo no Grêmio. Tava com sol danado. Bom. Dia vem, dia vai, passou, eu esqueci. Tô jogando bola na rua. Aí me vê essa amiga da minha mãe. Eu tô lá brincando. Aí tá ela conversando com minha mãe, eu tô vendo minha mãe me olhando assim. Não me liguei, irmão, quem era. Ela me falou, nunca foi tão carinhosa me chamando. Marcos, vem cá. Eu falei, que ela terminou aqui, não, vem cá. Vamos lanchar. Que pão doce. Coca-Cola. Porta aberta. Eu sou atraído. O que me falaram. Quando eu cheguei perto dela, minha da rua. Irmão, mas ela me bateu tanto. E ela falava porque ela me bateu. Eu te falei, que não é, pra sair, Eu só me lembro de uma frase. Eu fiz o monstro. Eu mesmo mato o monstro. E deitado em cima de mim, irmão, igual um minotouro. Aí minha mãe entrou no meio, meu pai chegou quando eles tiraram o minotouro de cima de mim. Eu saí correndo pro banheiro e ela veio atrás, eu tranquei. E a mulher estava agitada e batia na porta. Eu vou te matar, eu vou te pegar. Eu não conhecia Jesus, eu falo, Jesus, em nome de Jesus. Você está entendendo? Eu apanhei consciente, irmão, porque eu fiz. É o que Deus está fazendo com Israel. É as tribos, é as casas, é as famílias, é homem. Deus vai trabalhando nas camadas. Para ninguém dizer, por que eu apanhei? Eu apanhei sem saber. Não, você sabe o que você apanhou. Você sabe por que Deus está te disciplinando. Você sabe por que Deus está falando com você essa noite. Oh, Deus! Você sabe. Você sabe. Você herdou o pecado adâmico. Conhecedor do bem, irmão, tu sabe. Eu conheço um pastor que fala que qualquer um que entra na política não está enganado. Não há inocente na política. Então, se você quer ser político, já sabe. Não vai enganar. Não, depois não pode dizer, eu não sabia que tinha dinheiro na minha mala. Não pode dizer. Eu sabia. Não sabia? Finalizando aqui, amados. Quando o homem, presta atenção, quando o homem casa, ele se torna uma só carne com a sua esposa. Diga amém. Amém. É uma junção, é uma só carne, é casamento. Mas quando Deus fala de salvação, a Bíblia fala que a salvação e arrependimento é individual. Então, não tem como, irmão, você querer salvar o seu marido, ele precisa se arrepender. Ou a sua esposa tem que se arrepender. Por quê? Porque Deus trata ela individual. Amém? Amém. Vou te dar isso aqui? 7. Existem coisas, eu vou terminar aqui. Existem coisas que não é libertação, irmão. E sim arrependimento. Bota o versículo 19 aí. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que tu fizeste, não o ocultaste. 20. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Coloca o último 21. Quando vi,
entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e um cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobiceiros e tomeiros, e eles que estão escondidos na casa, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Presta atenção, irmão. Existem coisas que eu falei aqui, Eli, que é libertação. E existem coisas que é arrependimento. O problema é que a gente sabe que é arrependimento e está achando que é libertação, não é. Tem coisa que é arrependimento e a gente está botando na culpa do diabo. É o diabo, não é. Você tem que se arrepender. Vou repetir. Porque o conceito de estratégia do emprego. Existem coisas, Ronei, que é libertação. Em nome de Jesus, sai! Está liberto. Espírito mal saiu. Agora, língua ferina é arrependimento, não é oração, não presta atenção. Nunca vi demônio ficar localizado na língua. Mas eu vi demônio influenciar pessoas a falar demais. Então existem coisas que é arrependimento. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Arrependimento, filho, porque já passou o processo da libertação, você já foi liberto. O sangue de Jesus já foi sobre a tua vida. E agora? Você precisa se arrepender. Então existem crentes, irmão, que por tudo bota a culpa no diabo. Quer ver coisas que precisam de libertação? 3 coisinhas aqui básicas. Vícios. Vícios precisam de libertação. Cigarro, bebida, pornografia. Jogos precisam de libertação. Porque jogos escravizam o homem. Deixa viciado. Drogas deixam o homem escravo. Precisa de libertação das drogas. Amém? E o que é arrependimento? Língua fofoqueira. Precisa se arrepender. O crente que fala palavrão precisa se arrepender. Está na Bíblia isso. Tito 2,8, coloca aí. Linguagem sã, irrepreensível. O que é linguagem sã? Linguagem sadia, linguagem equilibrada, linguagem que promove saúde, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se enche, não tendo nenhum mal de voz a dizer. Que eu sou um crente, vai lá. Diabo, em nome de Jesus, sai ao diabo. Quem é você? Crente da boca suja. Eita, Jeová. Fala Deus. Quem é você? Crente que vive xingando, a mão suando. Você quer me expulsar? Você que me trouxe até aqui? Você que me deu legalidade? Lembra que eu preguei domingo? Que na boca da noiva tem mel? Na boca da noiva tem palavra de salvação? Aí agora, deixa eu contar mais esse exemplo aqui, a gente vai finalizar aqui rapidinho. Aí tem tempo ainda, são 5 para 9. Olha, eu não quero mais que desconforto do pastor. É contigo mesmo. Você não desconfiou, você só confirmou. Você falou, pastor, é 5 para 9, não, você está pegando 5 minutos, não. O bom Beiano foi conferir agora dele também. Quando eu era pequeno, nós, lá em Vaz Novo, lá em Barbacena, não, lá em Vaz Novo mesmo, tinha um rapaz que era um pouco mais velho que eu, 2 anos, se chamava Daniel.
pegou amizade com essa moça que era muito dela. E quando a gente ia na casa dela, para uma festa, alguma coisa assim, ele era muito arteiro, mas ele era mais arteiro do que eu. E toda vez que a mãe dele ia chamar ele, Daniel! Seu desgraçado! Não é? Seu bandido, cara! Tu vai morrer cheio de tiro na boca! Ela amaldiçoava, filho. Seu marginal, isso não presta! Isso parece o pai dele! O Daniel cresceu, com 15 anos entrou na boca, com 15 anos ele morreu cheio de tiro na boca. Aí a gente só lembra da cena da mãe pegando ele na esquina, meu filho, meu Deus! Mas ele morreu da maneira que ela profetizava que ele ia morrer. Nós não éramos crentes nessa época. Não sabíamos que a palavra tinha poder. Então, você tem que prestar atenção no que você fala. Porque você pode estar amaldiçoando alguém que Deus abençoou. E aí, meu irmão, quando você amaldiçoa alguém que Deus abençoou, você não compra briga com aquela pessoa, não. Você compra briga com quem abençoou essa pessoa. Oh, Deus. Amém ou amém? Amém. Todo Acã será confrontado e terá que responder por suas ações. Aqui não há coletividade, há responsabilidade. Aleluia. Depois que Deus tratou o coletivo, ele foi para o individual. E o individual falou assim: meu camarada, agora não tem coletividade, é responsabilidade. Assume a bronca que tu comprou. Paga a conta que você pediu. E querendo ou não, Ana Paula, a conta chega. A fatura do cartão pode demorar 45 dias. Você pode usar a treta lá, comprando o melhor dia de compra, para não vir no tal mês, e não sei o que, não sei o que lá. Chega, irmão. A fatura chega. E aí você tem que ter a responsabilidade de assumir. Eu gastei. Graças a Deus eu nunca tive cartão coletivo com ninguém. Mas eu já vi pessoas que têm e a briga que é. 1, 2, 3 cartões, todo mundo consome. Depois, você tem medo, essa é da Maria. Não, essa é da Valéria ali. Por quê? Porque ninguém assume a bronca. Porque na hora de comprar, na hora de gastar é bom, irmão. E na hora de pagar? Abre os meus votos do Senhor. Aleluia. Então aqui não há coletividade, há responsabilidade. Responsabilidade de cada um sobre nós. Por quê? Porque conhecemos a verdade. Para finalizar, a palavra, o nome Acã significa perturbador. Peça a Deus que te mostre quem é os perturbadores ou quem é o perturbador. Você pode tirar de pé de você. Glória. A minha oração é que você, Deus, abra os seus olhos para que você possa ver quem é a planta, tirar de perto de você. Ou, vou melhorar, porque a gente tem costume de botar sempre a culpa no outro. Peça para Deus mostrar se você tem sido a porque é muito fácil alguma palavra dessa e falar: ei, vem da irmã Maria, ela tinha que estar aqui para ouvir aquela peste. Mas a irmã Maria não veio e veio você. E de repente você é o Acã, que está trazendo a anátema para o arraial. Meu Deus. E aí, irmão, uma coisa eu aprendi no longo da caminhada. De Deus, cuida do pastor e da igreja. Cuida do líder. Por isso que ele tem um cajado. Então aqui, o papo aqui é reto. É palavra. Se você bebeu na água desse poço e achou que é para você, ora por mim. Porque aqui é a palavra. Eu não saí da palavra em tempo nenhum. Aleluia. Porque a gente tem essa mania. A gente sempre é que distrai. A piada está acima de mim. Meu irmão,
me revela. Eita. E tem muita gente aqui, Deus está revelando uma opção de coisa. Vão ficar quietos, vai surgir um escândalo aí qualquer dia. Sabe por quê? Jeová está tirando as máscaras. Eita Deus. Aleluia. O grande problema é que essas pessoas, Jô, arrastam a multidão. E as multidões estão tudo apegadas nesse camarada. Se entrar na banheira, pode afundar. Falei por aqui, mas eu já exagerei. Você pode dizer amém? Amém. Deus abençoe.